Aleluia, glória ao Senhor. Quem ama e obedece ao Senhor e cumpre com alegria os seus mandamentos, tem uma vida cheia de bênçãos e de alegrias. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor e ele tem uma base firme para a sua vida. Por isso, não tem medo dos seus inimigos, porque sabe que Deus o ajudará a vencer. O homem que obedece a Deus, que tem o seu coração firme no Senhor, não tem medo de más notícias. É algo muito difícil isso, não é? Porque ninguém gosta de más notícias. Imagina você estar em paz na sua casa e de repente vem uma pessoa e conta coisas terríveis que aconteceram com alguém da sua família. Um dia, um homem estava em sua casa e chegaram seus mensageiros e trouxeram as piores notícias que alguém poderia receber. Olha, Jó, roubaram os teus bois e mataram todos os teus funcionários. Só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este falava, veio outro e disse: caiu fogo do céu e queimou todas as tuas ovelhas e os seus servos. Só eu sobrei. E ainda outro chegou e falou: levaram os teus camelos e mataram todos os que cuidavam deles, e só eu restei para te contar. Até aí, mais ou menos que tudo bem. São perdas materiais, tudo bem que tem uns funcionários, mas não é ninguém da família dele. Mas de repente, chega o último servo e diz: os teus filhos estavam reunidos. E então veio um vento muito forte e derrubou a casa onde eles estavam. E todos morreram. Quanta tragédia num só dia para um só homem. Quanta desgraça. Talvez eu esteja falando a alguém que nos últimos dias da sua vida tem recebido péssimas notícias. Alguém que recebeu a notícia de que um filho estava morto por envolvimento com drogas, algum acidente que devastou toda a família, a perda de emprego de ambos os provedores da casa, ou você mesmo, foi chamado pelo médico e recebeu então um aviso. 3 semanas de vida, 3 meses, 1 mês, você tem câncer. Quando leio a história de Jó, fico com o coração apertadinho e clamo a Deus por metade da fé que ele tinha. Porque Jó, ao receber todas essas notícias terríveis, teve uma postura inesperada para qualquer ser humano. Então Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou as suas próprias roupas, raspou a cabeça em sinal de profundo sofrimento. Depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão e adorou a Deus, dizendo: quando eu cheguei a este mundo, estava nu e nada possuía. É assim que vou partir. O Senhor me deu tudo quanto eu tinha e agora tomou. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Ele. Mesmo no meio de tanta desgraça, Jó não pecou e nem disse que Deus era o culpado do seu sofrimento. Será que você teve a mesma postura ao receber a sua má notícia? O que faz um ser humano agir assim? Acredito que a certeza de que Deus era o seu Criador e que se Ele permitia algumas coisas, Ele sabia o fim de tudo. Deus é superior e Deus tem os seus propósitos. Jó, um homem temente a Deus e obediente, ele clamava pelos seus filhos dia e noite, era íntegro de coração e bondoso. Mas a história não parou por aí. Além de ter perdido tudo o que tinha e seus filhos, ele perdeu também a sua saúde e viveu no limite por muito tempo. Um dia sua esposa falou assim: como é que você conserva ainda a sua integridade? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. Quantos na nossa vida se levantam para falar tanta besteira na hora do nosso sofrimento? Talvez você tenha ouvido isso de alguém, que Deus é esse que permitiu que seu filho morresse, que Deus é esse que se diz bom e agora você está caminhando também em direção à morte. São mulheres de Jó que se levantam na nossa vida. Ou talvez alguns amigos da onça que levantam questões completamente sem fundamento, dizendo bobagens como: não, você deve estar passando por alguma coisa complicada assim porque você tem que ter um pecado escondido, você tem algum problema. Ou então, alguns dizem assim: ai, foi Deus que quis assim, né? Quanta besteira! Se lermos toda a história, veremos que não foi Deus que causou a desgraça de Jó.
Sabe, nós estamos em um mundo de pecado, estamos sendo assistidos por todo o universo. A nossa vida é testemunha do caráter de Deus ou não. O inimigo quer mostrar para o universo que não vale a pena servir a Deus. E ele confunde as pessoas ao trazer males terríveis para as suas vidas, com a ideia de que foi Deus quem fez isso. Deus é ruim e pronto. Mas não é assim. Deus é bom em todo o tempo. Tão bom, tão justo, que não permite que o diabo haja a ponto de tirar a sua vida eterna. Deus só permite provações que podemos suportar. Pense nisso. Se você está vivendo uma tragédia, você pode suportar. Mantenha sua fé firme. Tenha em mente as palavras de confiança desse homem que viveu as piores tragédias da sua vida. Ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Queridos, ao ser provada a nossa fé, qual será o resultado? Uma declaração como esta? Ao final da história, Deus restituiu tudo que Jó perdeu. Talvez isso não vá acontecer com você, nem comigo. Talvez, infelizmente, você vá descansar no Senhor, sim. Talvez a sua vida financeira não vai melhorar. Talvez enquanto eu viver aqui, eu terei mais e mais provações. Mas eu sei que um dia o meu Salvador se levantará sobre a terra, virá buscar os seus escolhidos, os tementes ao seu nome, os fiéis em todas as circunstâncias e restituirá com vida eterna quem perdeu a sua vida aqui. Restituirá com riquezas da sua glória quem nunca teve riquezas aqui. Restituirá com poder da ressurreição quem teve o seu corpo tomado por doenças. O homem que teme ao Senhor não teme más notícias. Seu coração está firmado no Senhor. Que Deus te abençoe e que Ele te fortaleça.